Fala galera, chegamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma situação que pode acontecer com você. Já aconteceu comigo, pode acontecer com você, talvez já aconteceu com você. Mas essa situação, ela tem vários fatores, tá certo? E eu quero trabalhar cada um desses fatores com você, tá? Esses fatores, né, ou aquilo que leva a uma situação que você vai dizer uma frase muito simples, é o seguinte: a pregação não falou comigo. Você já teve a situação, você já teve a experiência de ir a um culto, de ir a uma ministração e simplesmente sair de lá e falar assim, a pregação não falou comigo. Isso já aconteceu comigo, tá certo? E eu quero trabalhar isso com você hoje, porque nós temos que considerar algumas coisas, tá certo? Mas antes disso, vamos para a vinheta, né, que hoje tá demais. Muito bem. O que acontece? Primeira coisa, né, que eu gosto muito de falar é que às vezes nós falamos assim, poxa, mas essa pregação não falou comigo. Deus não falou comigo hoje. Só que isso também acontece às vezes no momento devocional, lendo a Bíblia. O que acontece? Poxa, parece que tem aquele dia que é especial. Nossa, aquele dia que você fala assim, hoje Deus falou comigo. Pois bem, em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Eu lembro uns anos atrás conversando com um amigo meu e aí ele falou assim, nossa, tem dia que parece que Deus não fala comigo. Eu falei, cara, Deus fala com a gente todos os dias. Porque a Bíblia diz sobre ela mesma que ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, pela Bíblia nós podemos entender que Deus, ele é onipresente. Então, ele está conosco em todos os momentos. Ou seja, ele se faz presente. Então, nós nunca estamos sozinhos. Então, eu falei, cara, tem um dia que você vai orar e você teoricamente não vai sentir a presença de Deus, não vai dar aquela emoção, você não vai ter aquela vontade de chorar, não vai ter aquela manifestação sobrenatural. Mas isso não significa que Deus não está ali. É simplesmente o dia da qual ele não está se manifestando da forma de como você gostaria. Você não tem a necessidade. Isso não é o mais importante, você chorar e muitas coisas acontecerem durante o seu momento devocional todos os dias. Não tem necessidade disso, tá certo? Então, primeira coisa é isso. Né? No nosso momento devocional, no nosso momento particular, a oração, né, não necessariamente precisa que tenha um mover espiritual diferenciado todos os dias. Tá certo? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a palavra de Deus, ela é palavra. Toda ela é palavra. E aí a gente fica esperando que venha aquela palavra. Enquanto na verdade, essa palavra é uma palavra que fale ao nosso coração. Ah, poxa, aquilo que eu precisava ouvir. Só que na maioria das vezes, né, não é o que nós queremos ouvir, mas é o que Deus quer falar. Claro que tem textos e textos dentro da Escritura. Né? Então, poxa, você vai ler lá um texto de Crônicas, né? Porque Crônicas ali tem uma hora que tem uma genealogia muito grande. Então, tipo assim, poxa, é claro que você não vai ler ali um texto, uma parte da genealogia e vai sair super edificado. Né? E aí você vai ler um outro texto ali, Jesus falando alguma coisa, contando uma parábola e tal, e você não vai tirar nenhuma
não vai ser edificado com nada disso. É claro que não. Mas tanto a genealogia quanto a parábola de Jesus, ela tem o mesmo peso. Ela é palavra de Deus da mesma forma. Uma serve para uma coisa e outra serve para outra. Entende? Então o que acontece? Às vezes na parábola de Jesus nós podemos ter mais ministração, nós podemos, Deus pode falar mais ao nosso coração, nós podemos entender, tirar uma lição, tirar uma aplicação daquilo ali, né? E aí sermos mais edificados do que com uma genealogia. Mas não tem nenhum problema, entendeu? Faz parte, entende? Então, assim, às vezes é o que Deus quer nos falar e não simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. É mais importante o que Deus tem a dizer para nós do que o que nós queremos ouvir. Então, aqui, o que eu estou construindo com você? Eu estou construindo com você um conceito, né, que nós precisamos entender algumas coisas. Tá certo? Então, primeiro, o que eu quis mostrar? Que no seu momento de oração, no seu momento devocional, no seu momento a sós com Deus, não é necessário que haja manifestação, que você chore, que você sorria, que tal. Não tem necessidade disso acontecer todos os dias. É possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça, mas não tem a necessidade que isso seja todos os dias. Tá certo? Toda a Escritura, segundo o texto de 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura, ela é base da nossa fé. Toda a Escritura é Deus que fala conosco. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. Estamos tranquilos nessa questão. Maravilha? Então, diante disso, né, nós podemos entender que não é necessário ter uma experiência mirabolante todos os dias no nosso devocional. E o mais importante é aquilo que Deus quer falar. E Ele vai falar por toda a Escritura. Né? Isso depende do que Ele quer dizer mais do que nós queremos ouvir. Porque é mais importante o que Ele quer dizer do que o que nós queremos ouvir. Maravilha. Então nós chegamos na pregação. E aí, tem duas realidades. Né? Poxa, às vezes você pode ir para um culto, né? E aí chega no momento da pregação e fala-se, e você fala assim, no final, não gostei. A pregação não falou comigo. Tem uns lugares que você pode dizer assim, o pregador estava em pecado. Né? Alguma coisa está muito errada. Pois bem, na verdade, vou considerar aqui que o pastor, a pessoa que pregou, ela pregou a palavra de Deus, ela pregou com sinceridade, com verdade, com realidade, né? Ela deu o seu melhor, vamos colocar assim, tá certo? Ela pregou com fidelidade à Escritura. Então o que acontece? Deus falou. Só que volta lá naquela questão lá do devocional. Não era necessariamente aquilo que você queria ouvir. Então o que Deus falou é diferente. Nós precisamos ouvir. Deus falou. Só que porque não era aquilo que eu queria, ou que eu precisava ouvir, ou que eu achava que eu precisava ouvir, eu não entendo o que Deus tenha falado. Não, muito pelo contrário, Deus falou. E aí nós temos que entender, poxa, Deus falou isso no dia de hoje. Deus falou aquilo. Poxa, então eu tenho que guardar esse ensinamento, eu tenho que guardar essa verdade de Deus, porque ela pode ser necessária para mim em outros momentos. E agora eu já sei dessa verdade. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e aí é um problema que eu já vi muito. Quando o pregador ele não tem um compromisso sério com a Escritura. E aí, não falando mal, até mesmo porque eu uso bastante esse método para pregar, mas o método de pregação do sermão temático, ele vai levar muito para esse lado. Né? Por quê? É perigoso você começar a pegar textos de vários lugares e poder tentar relacionar, e às vezes textos que não tem nada a ver
com aquilo que você está falando. Entende? Por exemplo, um texto que eu vejo muita gente, por exemplo, usando errado, né? Falando assim, aquele texto que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Maravilha. Mas o que esse texto está referindo de fato? Se a alegria do Senhor é a nossa força, né, e geralmente a pessoa está falando, estava difícil, estava num momento complicado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Maravilha, está falando que ele recebeu uma motivação de Deus. Maravilha, legal. Mas como que nessa construção ela coloca a referência que é a alegria do Senhor nesse caso? Sabe? Então é muito complicado. Então, às vezes na pregação a gente acaba colocando esse tipo de coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Então, diante disso, às vezes as pessoas elas pregam umas coisas que fica muito, ou melhor, elas falam, jogam versículos à torta e à direita, não faz nenhum sentido. Aí sim é difícil. Deus falou, porque a Bíblia foi pregada. Mas Deus falou por causa do versículo que foi lido. Porque o versículo é a palavra de Deus. Mas a aplicação, a interpretação, a observação, a aplicação, a entrega para você, aí já acabou. Aí não tem Deus aí nesse negócio não. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Tanto para nós, quando nós estamos ouvindo, para poder entender e discernir se nós estamos ouvindo uma palavra de Deus de fato, ou se nós não estamos ouvindo uma palavra de Deus. E por outro lado, para nós que pregamos, nós precisamos estar muito atentos se nós estamos realmente pregando a verdade de Deus, se nós estamos pregando aquilo que Deus ensinou de fato, ou se nós estamos simplesmente reproduzindo alguma coisa que não tem nada a ver com a Escritura, usando texto fora de contexto e assim por diante. Uma outra coisa que eu já vi muita gente falando daquele texto de Eclesiastes que fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade e tal, falando sobre uma questão de amizade e tal. Legal, mas e aí? O que isso significa? Entende? São umas situações que, ou então, por exemplo, a pessoa quer motivar outra pessoa, não, fica em paz, meu querido, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Filipenses 4:3, maravilhoso pegar um texto como esse. Só que o que Paulo está falando antes? Paulo está falando ali de uma realidade dele, que ele sabe viver em toda e qualquer condição, porque é Deus quem o fortalece, então ele pode viver tanto na bonança quanto na falta das coisas. Entendeu? Então, é uma questão muito complicada nesse sentido. E aí, as pessoas pregam outro texto que as pessoas usam demais, mas muito, que é fora de contexto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai entender. Tá lá o irmãozinho falando daquela história. Porque eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, né? E às vezes a pessoa estava querendo fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus, e depois ela acabou entendendo que era a vontade de Deus, outra coisa, e aí acabou dando certo outra coisa, e ela vai falar, não, porque olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, esse texto está falando sobre salvação. Todas as coisas, todo o plano de Deus coopera para o bem que é a salvação. É Romanos 8, esse texto está falando sobre salvação. Não é sobre as coisas, as vitórias que nós podemos ter na vida. É totalmente diferente. Então, diante disso,
nós precisamos tomar muito cuidado. Porque se nós estamos do lado de cá como ouvintes e vemos alguém que não pregou com seriedade, ou às vezes por incapacidade, não pregou da forma correta, e nós podemos dizer assim, poxa, Deus não falou através dessa mensagem. Seja por qual motivo for, tá certo? De incapacidade ou de maldade mesmo. Mas e se um dia formos nós, eu e você, a pregar? Eu acho que dificilmente alguém vai chegar para nós e vai falar assim, olha, Deus não falou através da sua mensagem. Sua mensagem, você estava muito equivocado, tal coisa e tal. Então você está errado. Acho muito difícil isso acontecer. Isso até hoje nunca aconteceu comigo. Então, assim, se isso também nunca aconteceu com você, é nosso dever, meu e seu, trabalharmos, estudarmos, prepararmos o melhor sermão, a melhor mensagem, darmos o nosso melhor para estar corretamente dentro da realidade bíblica, para não pregar aquilo que venha a ser falso ou enganoso. Tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixa aqui o seu comentário, sugestão de tema, sugestão de assunto, deixa aqui pra gente, é super importante. É muito importante. Eu quero te motivar a fazer isso. Porque assim eu posso ir produzindo conteúdo, produzindo material que vai realmente ao encontro daquilo que você está querendo. Então, deixa aqui nos comentários, é super importante. Falou, valeu, abraço.